Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou deseja evoluir ainda mais na sua carreira como dev. Na aula de hoje nós vamos aprender a como realizar queries complexas no banco e sair daquelas queries simples. Mas antes a gente precisa entender qual que é a diferença de uma query complexa para uma query simples a um banco de dados. As queries simples é aquelas queries que a gente já viu aqui no canal diversas vezes, onde a gente vai no banco, busca uma informação e o banco retorna essa informação para a gente. Então, por exemplo, traga todos os vídeos que tem cadastrado no banco, traga todos os vídeos onde pertence a essa categoria. Então, são queries onde a gente vai no banco, busca as informações que a gente deseja e o banco retorna essas informações para a gente. Não existe nenhum processamento das informações do banco para a nossa linguagem de programação. Ele simplesmente retorna os dados exatamente como foi pedido. Então, quando a gente faz vídeos.objects.all, traz todos os dados. Vídeos.objects.filter, onde a categoria seja igual a 1. Então, tudo isso são queries simples, onde não tem processamento nos dados. Mas, com os aggregations do Django, que é o método aggregate e annotate, a gente tem a possibilidade da gente criar queries complexas, onde vai existir um processamento dos dados. Isso traz uma performance, uma quantidade de possibilidades de coisas que a gente consegue fazer gigantesca. Então, por exemplo, a gente tem lá uma tabela vídeos, onde tem várias as durações dos vídeos. E a gente quer saber qual que é a duração média de todos os vídeos cadastrados, ou a duração média de todos os vídeos cadastrados que pertencem à categoria X. Ou a gente quer saber, a gente tem lá uma tabela editores, onde cada editor vai ser responsável por editar um vídeo. Quanto tempo que cada editor vai trabalhar? Então a gente consegue responder esse tipo de pergunta com apenas uma linha de forma muito fácil e altamente performática com Python e Django, ok? Então antes da gente aqui ir para a aula de hoje, colocar a mão no código e entender como que funciona o aggregate e o annotate do Django, eu tenho um recado muito importante para te dar. Então para aqui agora e presta muita atenção. A Pythonando vai realizar o maior evento que ela já realizou em toda a sua história. A PyLab 2022 vai acontecer do dia 7 a 13 de novembro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro link da descrição, você acessa o nosso site para você fazer inscrição no evento. Esse evento é, sem dúvidas nenhuma, o maior evento já realizado de Python e Django pela Pythonando. Na verdade, é o maior evento de Python e Django de todo o Brasil. Nós vamos desenvolver uma aplicação completa, inédita, e o evento é 100% online e gratuito. A aplicação que nós vamos desenvolver é uma aplicação com Python e Django, a melhor aplicação que nós já desenvolvemos em qualquer evento que a Pythonando já realizou. Ok? Então vai lá, acessa o primeiro link da descrição, coloca seu nome, e-mail, clica no botão cadastrar, depois você vai ter acesso ali a um grupo fechado do WhatsApp e entrando nesse grupo fechado você estará com a sua inscrição confirmada na PyLab 2022. Eu tenho certeza absoluta que participando desse evento, que vai acontecer do dia 7 a 13 de novembro, você vai acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. E além de tudo isso, criar um projeto completo do absoluto zero para o seu portfólio, acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python, dominar a linguagem Python, dominar o framework Django, dominar em geral o desenvolvimento web com Python e Django, isso a gente vai falar sobre banco de dados e etc. Você vai poder participar do nosso sorteio de prêmios. Quando você fizer a sua inscrição, você vai receber um link exclusivo que você pode convidar os seus amigos. E se você ficar entre os 3 primeiros colocados, você vai ter toda ali a plataforma, que você vai poder ver o ranking, etc. Se inscrevendo, você vai saber. Você pode concorrer a prêmios exclusivos, tá? Então não se esquece, você vai poder participar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Concorrer a camisas, cadernos e canecas, tá bom? Então vai lá, urgente, já se inscreve para você não perder a sua vaga e por final entre no nosso grupo fechado do WhatsApp, beleza? Mas agora vamos lá para a aula de hoje, que é o que importa, né? Vamos voltar aqui para o nosso VS Code e vamos entender um pouquinho da estrutura que eu já deixei aqui pronta para vocês. Deixa eu fechar aqui o Venv, que abriu sem querer. Beleza, nós temos aqui as nossas modules. E nas nossas modules, eu criei aqui uma estrutura banco de dados bem simples, só para a gente treinar aqui a questão das agregações com Python e Django, ok? Então, eu tenho uma tabela chamada vídeo, onde tem o título, a duração do vídeo, o tipo, por exemplo, o tipo seria o formato. É um vídeo para o YouTube, um vídeo para o Instagram, um vídeo para o TikTok. Então, é um formato tipo mais retangular, mais quadrado e etc. Os editores, então, esse daqui é uma relação many-to-many com uma outra tabela. Então tem o editor Caio, o editor Marcos, o Paulo. Quais são as pessoas que vão editar esse vídeo? Então um vídeo pode ser editado por mais de uma pessoa. E nós temos a categoria desse vídeo. É um vlog, é um vídeo de jogos, é um vídeo de tecnologia e assim por diante, tá? E aqui o categoria também é uma outra tabela que nós temos no banco. Se eu acessar aqui para vocês darem uma olhada,
a nossa administração, nós temos aqui a categoria, onde eu já cadastrei categoria Tech, Games e Vlog, cadastrei os editores, João, Paulo, Marcos e Caio, e cadastrei aqui alguns vídeos, como se alimentar melhor, que seria da categoria Vlog, como programar em Python, que seria da categoria Tech, como jogar de Vladimir, que seria da categoria Games, minha rotina, que seria da categoria Vlogs, Play League of Legends, da categoria Games, e introdução ao Python, que seria da categoria Tech. Então, eu peguei essa ideia aqui do projeto do projeto final que a gente está desenvolvendo junto com os alunos da Python Full, então eu meio que fiz um resumo absurdo aqui, peguei simplesmente um exemplo de editores, vídeos ali, para a gente conseguir usar como exemplo os aggregations do Django. Então a ideia aqui é a gente fazer alguns cálculos com os dados do banco, algumas buscas complexas a esses dados do banco. Então, por exemplo, nós temos aqui o vídeo, por exemplo, como programar em Python. Então esse daqui tem um vídeo de 48 minutos. Ele é editado pelo Caio e pelo Paulo. Então a gente pode responder perguntas como, por exemplo, assim: o Caio, qual que é o tempo máximo de vídeo que ele tem que editar? Então a gente teria que ir no Caio, passar por todos os vídeos, ver os vídeos que o Caio edita, depois fazer o cálculo de somatória ali para ver. Ou, por exemplo, eu quero saber a média de tempo dos vídeos da categoria Games. Então eu posso responder esse tipo de pergunta também. Então vamos voltar para o VS Code e começar a programar para a gente conseguir fazer tudo isso. Então, certo, com essa estrutura aqui pronta, deixa eu mostrar aqui para vocês agora a nossa views. Ela simplesmente dá um HTTP response e eu já fiz as importações aqui necessárias. Esses dois que a gente não está utilizando podemos tirar. Então aqui eu já importei as minhas models, vídeo, categoria, editores, e eu já importei os agregadores aqui, que são AVG, Sum, Count, Min, Max, stddev e Variance. Cada um deles executa uma operação do banco de forma diferente. Então a AVG seria a média, o Sum seria a somatória, Count faria a contagem, Min, mínimo, máximo, desvio padrão e variância. Então são alguns cálculos estatísticos ali muito simples que vão ser pré-processados pelo banco para retornar para a nossa linguagem. Então imagina o seguinte, a primeira pergunta é a mais básica que eu poderia fazer de todas. Eu quero calcular a média da duração dos vídeos. Então ali eu tenho vários vídeos e cada vídeo tem uma duração, mas eu quero saber a média total de todos os vídeos que eu tenho ali. Então como que eu poderia fazer? Poderia fazer o seguinte, crio uma variável chamada vídeo, vai ser igual a vídeo, que é a minha tabela no banco, .objects.all. Então eu busquei todos os dados. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o cálculo, processamento desses dados para que me retorne o que eu espero. Senão ele traria simplesmente todos os dados e isso daqui seria uma query simples. Vamos deixar essa query um pouquinho mais complexa. Então agora a gente vai utilizar um agregador, então um .aggregate. Dentro desse aggregate, a gente tem que definir qual que é a operação que nós vamos realizar. Eu quero saber o menor valor, quero saber o máximo, quero saber o desvio padrão, quero saber a média. Vamos lá, eu quero saber a média. Então eu passo AVG, beleza. Só que vídeo tem vários campos. Eu quero saber a média em relação ao quê? Eu quero saber a média em relação ao campo duração, que é esse campo aqui, que é um decimal field. Então eu passo aqui duração. Quando eu der um print em vídeo, vamos ver o que vai acontecer? Então, vou vir aqui no meu navegador, dar um 127.0 só para executar teste e o print ser executado. Então, aqui ele me mostrou duração da AVG, que tem um decimal de 39.33333. Então, aqui nós temos uma dízima, que é de fato aqui a média da duração de todos os vídeos que eu tenho cadastrado ali no banco. Então, beleza, funcionou. Eu poderia também definir um campo para essa agregação aqui. Eu não quero chamar de duração traço AVG. Eu poderia chamar como, por exemplo, média vídeos. Vai ser igual. E agora, quando ele me retornar esse dicionário, ele vai me retornar de uma forma mais humana, né? Mais visivelmente agradável. Deixa eu dar um F5 aqui. Então, nós temos lá média dos vídeos, 39.33. Então, aqui a gente já conseguiu fazer essa agregação. A gente fez um pré-processamento dos dados antes que os dados sejam retornados no banco. Então, aqui fizemos o AVG. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma somatória, quisesse somar todos eu quero saber qual que é o tempo máximo de todos os vídeos que eu tenho cadastrado no banco para serem editados. Então, beleza. Venho aqui, troquei para Sum, dei um F5 e agora nós temos lá que a tempo máximo, vou colocar tempo máximo, damos um F5
E agora nós temos lá que o tempo máximo é 236 minutos. Então a aplicação que nós estamos desenvolvendo com os alunos da Python Full, que é uma aplicação para que a gente consiga conectar editores de vídeos a pessoas que precisam de edição de vídeo. Então a gente vai precisar fazer as coisas desse tipo, sabe? Calcular a média dos vídeos, que é quanto que cada editor está editando pelo tempo, ou por exemplo, eu quero saber quantos vídeos que tem editado ali, qual que é o tempo máximo. A gente consegue solucionar esse tipo de problema muito fácil com os agregadores. Olha só, em uma única linha, eu consegui com uma única query no banco, altamente performática, eu consegui saber qual que é o tempo total dos vídeos que tem no banco para serem editados. Por exemplo, se eu quisesse calcular mais, por exemplo, eu quero a soma e a média. Ou, por exemplo, eu quero a soma e o vídeo com maior tempo. Então, eu poderia fazer tempo máximo, vídeo, underline, maior tempo. Vai ser igual a max, e aqui eu passo de duração. Eu dou um F5 e agora eu tenho os dois tempos aqui. O tempo máximo é 236, ou seja, a soma de todos os vídeos, e o vídeo com a maior duração é de 77 minutos. Então, com queries simples e altamente performáticas no banco, a gente consegue resolver vários problemas e nos dá uma gama maior de soluções que a gente consegue criar com Python e Django. Beleza. Então, deixa eu dar um hashtag aqui. E agora imagina que eu tenho a seguinte pergunta. Eu não quero calcular o tempo máximo de todos os vídeos, ou a média de todos os vídeos. Eu quero calcular o tempo máximo, a soma total dos tempos dos vídeos, na qual pertence a categoria tech, por exemplo. Então, como que a gente poderia fazer? Então, eu faria o seguinte. Vídeo vai ser igual a vídeo.objects, e agora a gente vai dar um ponto filter. Ponto filter, e agora no filter eu quero filtrar, quero trazer todos os vídeos na qual pertence a categoria, underline, underline, ID vai ser igual a 1. Então a gente vai, deixa eu ver aqui, qual que é a categoria de ID 1? É o tech, então todos os vídeos que são de tech. Beleza, trouxe todos esses vídeos, vou dar um ponto, e agora eu vou utilizar um aggregate novamente. E agora eu falo, eu quero a duração média dos vídeos que tem aqui, da categoria tech. Duração média, duracão, underline, média, vai ser igual a AVG de duração. Duração. Eu volto aqui, dou um F5, venho no meu VS Code. Cadê? Não atualizou? Ah, não dei o print, né? Não vai mostrar mesmo. Então, print vídeo. Dou um F5 aqui, ok, beleza, e agora nós temos que a duração média dos vídeos que pertencem à categoria tech é de 44,5 minutos, beleza? Agora nós temos aqui uma query um pouquinho diferente. Lembra que a gente está utilizando o aggregate aqui? Agora a gente vai conhecer um outro comando, que é o annotate. E o annotate, ele serve para quê? Para quando a gente vai fazer queries que não está relacionada a uma única tabela. Todas essas queries estavam relacionadas à tabela vídeo. Então, sempre que você quer calcular a média de uma tabela, o tempo máximo de uma coluna de uma tabela, então tudo está relacionado a uma única tabela no banco. A gente vai utilizar o aggregate. Agora, o annotate é quando a gente tem interpolação de tabelas. Então, nós temos conexões em uma tabela com outra. Então, nós, por exemplo, aqui, o editores com categoria. Aqui nós temos relações, que é uma foreign key, uma many-to-many. Então, sempre que eu quero fazer uma pergunta que envolva mais de uma tabela, a gente vai utilizar o annotate. Por exemplo, eu poderia perguntar assim, olha, calcula para mim quanto tempo que o Caio ainda tem de vídeo para editar. Então, somando todos os vídeos que ele tem que editar, qual que é a duração máxima do tempo ali? Então, por exemplo, o Caio, vamos vir aqui. Se eu entrar aqui nos vídeos, ó, o Caio tem que editar esse vídeo, como se alimentar melhor, que é 77 minutos. O Caio vai ter que editar esse vídeo aqui também, como programar em Python, que é 48 minutos. Então, eu quero que você passe por todos os vídeos, vê os vídeos que o Caio vai editar e me retorne qual que é a somatória de todos os tempos que ele tem que editar ainda, para eu saber quanto tempo que o Caio vai trabalhar ainda, por exemplo. Esse tipo de coisa, a gente está fazendo uma pergunta relacionada ao editor. Então, a tabela principal nossa é editores, mas eu quero saber o processamento de um dado que está na tabela vídeo. Sempre que eu tenho este tipo de relação, a gente vai utilizar o annotate. Ou seja, eu quero saber um dado, uma informação de um editor. Mas essa informação que eu quero saber é algo que está na tabela vídeo. Então, tá vendo que existe uma conexão entre essas duas tabelas? Então, o aggregate não vai funcionar aqui. A gente vai precisar do annotate. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é buscar o editor na qual eu quero saber
o tempo máximo. Então vamos buscar esse editor. Então o que eu faria? Vou chamar de editor. Editor vai ser igual. Ah, agora eu vou falar em qual tabela. Como que eu faço para buscar um editor? Eu vou na tabela editores. .objects, .filter. Eu quero filtrar. Filter. Onde? Vamos pegar aqui. Na verdade, vamos fazer o contrário. Primeiro, depois a gente igual aqui a gente fez com todos, depois a gente filtrou. Vamos dar aqui um .all. .all. Beleza. Então eu trouxe todos os editores. Agora a minha pergunta é o seguinte: qual que é o tempo máximo de edição que cada um dos editores tem que realizar? Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a duração máxima que o Caio vai editar, qual que é a duração máxima que o Marcos vai editar, que o Paulo vai editar e assim por diante. Então, o que eu poderia fazer? Agora, busquei todos os dados e o .all aqui, sempre que a gente está falando de aggregate e annotate, ele é irrelevante. Se a gente deixar editores.objects e já dar o .annotate ou .aggregate, é a mesma coisa se eu estivesse dando .all, então eu não preciso. Então eu já poderia colocar o annotate direto. Beleza, coloquei o annotate. Agora eu quero saber a duração total. Então duração, underline total, vai ser igual a sum de quê? Agora que vem a questão. Eu estou na tabela editores, certo? E na minha tabela editores, eu tenho quais campos? ID e nome. Isso é o que a gente esperava, né? O ID sempre tem, nome foi o único campo que eu criei. Na verdade, eu tenho mais um campo, que é o campo que eu defini aqui, ó. Na relação many-to-many, eu criei um related name. Eu criei uma referência para a tabela vídeos. Então, aqui é como se eu tivesse editores, e em editores eu tivesse o ID, o nome e uma referência para vídeo. Então, beleza, eu estou aqui em editor. Então, o que eu poderia fazer somas? Somas de colunas que tem na tabela editores, ID ou nome, por exemplo. Mas na verdade não, eu quero fazer uma soma na tabela duração. Então como que eu faço para vir para a minha tabela vídeo? Eu precisaria vir aqui, acessamos aqui e passo o meu related name que eu dei. Então no meu caso é vídeo, underline, underline, duração. Então aqui eu estou me referindo à tabela vídeo, underline, underline, que é a sintaxe do Django, e acessamos aqui a coluna. Beleza, vim aqui, dei um F5, voltamos aqui para o nosso código, dá um outro F5. Aqui eu não dei um print, né? Então vamos dar um print editor. Damos um novo F5, beleza? E aqui ele mostrou o seguinte, ele fez aqui um query set. Como nós temos um query set, a gente precisa fazer um for em relação a isso. Vamos fazer o seguinte, for ed vai ser in editores, editor, e agora eu dou um print em ed.nome. Isso aqui vai me retornar o nome de cada um dos editores. Então, Caio, Marcos, Paulo e João. Mas além do nome, eu quero saber agora quanto que é o tempo de vídeo que eles têm que editar. Então, ed. Ponto, e o campo que eu acabei de criar aqui, duração total. Ctrl C, Ctrl V. Dou um F5. Beleza, e agora temos lá, o Caio vai ter que editar 167 minutos de vídeo, o Marcos 54, o Paulo 129 e o João 57. Então vamos supor que a aplicação que a gente está desenvolvendo lá dentro da Python Full para os alunos, a gente vai passar os vídeos de acordo com a demanda de tempo que eles já estão editando. Então aqui a gente já sabe que o Caio já está sobrecarregado, ele tem que editar muito mais vídeo do que o Marcos, o Paulo ou o João. Então quando alguém pedir para que um novo vídeo seja editado, eu vou passar para quem? Para o Marcos ou para o João, que são as pessoas que estão com menos tempo de vídeo para serem editados. Então, com isso, com aqui uma única linha, uma única query no banco altamente performática, a gente resolve esse tipo de pergunta para saber quem que vai editar o próximo vídeo, o novo vídeo. Eu vou passar para o Caio, que já tem que editar 167 minutos, ou eu vou passar para o Marcos, que tem que editar apenas 54 minutos de vídeo. Então, fica muito mais fácil fazer e trabalhar dessa forma. Se eu quisesse, por exemplo, saber o tempo máximo da duração, eu poderia utilizar um filter e filtrar por uma pessoa em específico, pelo Caio. Poderia fazer isso também, funcionaria 100%. Ou eu poderia fazer agora um group by. Eu poderia juntar por um determinado campo. Então imagina o seguinte. Deixa eu comentar aqui esse código. Beleza? Ok. Agora eu tenho o seguinte caso aqui. Nós temos aqui o tipo. O tipo eu cadastrei como Instagram ou YouTube. Então esse vídeo aqui é para o Instagram. Esse vídeo aqui é para o YouTube.
Então imagina assim, eu quero pegar todos os vídeos e eu quero saber o tempo médio da duração dos vídeos para o Instagram e para o YouTube, relacionado. Então eu pego lá todos os vídeos do Instagram, todos os vídeos do YouTube. E agora eu quero saber qual que é o tempo, a duração média dos vídeos do Instagram, qual que é a duração média dos vídeos que são do tipo YouTube. Então esse tipo de pergunta a gente consegue resolver de forma muito simples também. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia utilizar um group by, eu quero agrupar por. Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer o quê? Um processamento na tabela vídeo. Então eu quero saber a duração dos vídeos. Então vídeo vai ser igual a video.objects.all. Quero trazer todos os vídeos. E agora eu vou dar um ponto values, que é um group by. Então values, e eu vou agrupar. Eu vou agrupar eles em relação a qual coluna? Em relação à coluna tipo. Então, todos os vídeos que são do Instagram vai ser agrupado. Todos os vídeos que são do YouTube vão ser agrupados com os vídeos do YouTube. Então, eu separei entre eles. E agora, nesse agrupamento, eu quero calcular a média. Então, eu uso um ponto annotate. E aqui eu falo, eu quero calcular a média. Vai ser igual a VG de duração. Agora eu vou ter a duração média de cada um dos tipos. Então eu dou aqui um F5. E olha só o que ele vai trazer pra gente. Cadê? Esqueci o print novamente. Estou com tique de esquecer o print. Print vídeo. Vamos dar um F5. Beleza. Aqui ele me trouxe o seguinte, ó. O tipo, nós temos aqui dois tipos. Então por isso que eu tenho dois dicionários, ó. O tipo Instagram e o tipo YouTube. Qual que é a média dos vídeos do Instagram? 44 minutos,5. Qual que é a média dos vídeos que vão para o YouTube? 36 minutos,75. Então, com isso, a gente consegue fazer queries muito poderosas no banco, que nos dá uma capacidade performática muito grande. Isso daqui é altamente performático. O tempo de se a gente fosse fazer isso aqui, buscar no banco, fazer um for, percorrer tudo, fazer o cálculo, ia ser muito maior. A performance do nosso código ia ser muito pior, certo? Então, basicamente, isso daqui é um geral sobre aggregate e annotate. Eu não passei sobre todos eles, eu acho que eu utilizei aqui o AVG, o sum, o max, mas sim, são todos óbvios. A média, a soma total, a contagem, o mínimo, o máximo, o desvio padrão, a variância. Então, assim, eu acho que o menos comum aqui, que eu acho que a maioria das pessoas pode ter dúvida, seria desvio padrão e variância. Mas são conceitos estatísticos. Isso daqui não é uma aula sobre estatística. Se você tem dúvida do que é um desvio padrão ou uma variância, pesquisa aí no Google que você acha de forma bem fácil, tá? É conceito estatístico bem básico. Tem alguma coisa no meu olho, parece? Mas beleza. Deixa eu comentar aqui novamente. E o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, que isso daqui só é possível, tá? Por causa do related name. Agora vamos voltar para essa query que a gente fez aqui. Esse editores.objects.annotate, a gente só conseguiu acessar a tabela vídeo porque eu estava em editores. Eu só consegui acessar a tabela vídeo quando eu dei o related name. O related name, ele vai criar um campo na tabela com que a gente está fazendo uma relação a mais, que é um campo referência para essa tabela chamada, o que eu colocar aqui. Então, por exemplo, se eu tiro esse related name, ele vai me falar o quê? Quando eu tentar dar um F5, e isso aqui não era para funcionar, deixa eu vir aqui na minha views. Beleza, deixa eu dar um F5 aqui. Deixa eu ver o que tá printando aqui. Deixa eu tirar esse print. Beleza. Vamos dar um F5. Tá, beleza. Aqui ele funciona que tá o mesmo nome da tabela, ok? Aqui a tabela é vídeo, então por padrão o Django ele já cria um related name para vídeo. Mas vamos supor que a gente tivesse nomes iguais, campos com o mesmo nome, de vídeo aqui. Isso daqui não iria funcionar. Então eu precisaria criar um related name. Aqui eu tirei, né? Eu queria trocar. Então vamos colocar aqui um related. E em vez de chamar de vídeo, eu vou chamar de edv. Olha só o problema que nós vamos ter aqui. Ele vai me falar, olha, não existe a chave vídeo. Os campos que existem é o ID, o nome, então o ID sempre tem, o nome foi o que eu defini aqui, e o campo que eu dei o related name de edv. Então sempre que a gente tem uma relação de muitos para muitos, de um para muitos, de um para um, a gente sempre vai ter uma referência à classe na qual tem a relação. Então se eu estou em editores, eu consigo acessar aquela classe, que é a classe vídeo. Como que eu acesso? Através do meu related name. Se eu não tivesse aqui vídeo, isso daqui não funcionaria com o vídeo aqui, tá? Eu teria que trocar exatamente porque eu tenho aqui. Se eu tivesse mudado, por exemplo, para edv, aqui eu teria que chamar edv. Aí isso daqui funcionaria. Edv, underline, duração. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui.
edv underline duração. Isso daqui funciona porque foi o que eu coloquei no meu related name. Se eu tiro esse related name e mudo para outra coisa, ele não funciona mais com edv, vai funcionar ou com o nome da classe aqui, com o underset, ou ele vai funcionar com o que eu coloquei aqui. Certo, pessoal? Então, no geral é isso. Isso daqui é muito poderoso, tá? Usem e abusem disso. Comecem a usar bastante no seu código sempre que você precisar fazer alguma dessas operações de um processamento nos dados que vem do banco. Eu sei que muita gente, por exemplo, para fazer a duração, fazer o cálculo, a média aqui, a média de todos os vídeos, ia lá, dava um vídeos.objects.all, aí fazia um for no Python, passando por todos os vídeos, pegando o campo de duração, somando esses campos, depois dividindo pela quantidade. Então, fazendo dessa forma aqui, é muito mais performático, o seu código fica muito mais limpo. Ok, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscreverem na PyLab 2022. É o maior evento que a Pythonando vai realizar, tá? Não teve nada parecido com isso. Então aqui, ó, faltam 26 dias para começar. Então vai lá, dia 7 a 13 de novembro, aproveita que é 100% online e gratuito, um intensivo de Python e Django para você dominar o desenvolvimento web, tá bom? Vai lá e eu te vejo do outro lado. Tchau, tchau, pessoal. Fui!